funda. Mas acho que não há nenhum professor que não saiba gerir essas situações. Estas atividades exigem dos alunos muito mais movimentação e barulho e querer, depois começam a ter ideias, não seguem todos o mesmo caminho, a ciência também não segue. Há bocado aquela história da ampulheta, uns pensaram de uma maneira, outros pensam de outra. Eu, quando li o slide, comecei logo a imaginar 4 situações que podiam estar ali envolvidas e que afetam a velocidade de queda da areia. Portanto, os alunos também. Portanto, são aulas muito mais agitadas, mas a minha experiência diz-me que são muito mais gratificantes, porque eu tenho alunos interessados e, de facto, não há nada mais desconsolador do que nós estarmos numa aula e sentimos que os alunos estão a achar um tédio a aula, e eles não acham um tédio estas atividades. Queria só dar-vos um exemplo, até mais para verem como é que nós procuramos avaliar esta situação. Nós, desculpem lá, mas isto só quiser para ver o Pedro. Nós criámos uma atividade que tem a ver com os derrames de petróleo e tentámos perceber que competências é que estão envolvidas, os conceitos-chave, essas coisas todas, era para nós. E depois a atividade inicia-se com o tal cenário que é uma notícia, que é uma informação sobre os derrames que estão a ocorrer, ou um derrame que ocorreu há pouco tempo, alguns na nossa costa, qualquer coisa desse género. Que será então o cenário inicial, a forma como nós vamos envolver os alunos sobre aquela temática e que os vai, achamos nós, ou gostaríamos nós, levar a identificar uma questão que vão investigar. Neste caso seria o que é que acontece ao petróleo quando é derramado, para onde é que ele vai. Ok? Como se comporta o petróleo quando derramado em água. Isto tem imensas variantes possíveis, conforme a área onde nós estamos mais focados na química, ou mais focados portanto, na parte da ligação entre o petróleo e a água, ou mais focados na biologia, no efeito que tem nos organismos marinhos, enfim. Pode ter uma série de aplicações possíveis. E, neste caso, foi sugerido, isto é uma sugestão de uma atividade, é uma proposta de atividade antes, isto é a ideia que depois os alunos quebrem isto tudo e façam as suas próprias planificações e as suas próprias e procurem os seus próprios caminhos para dar resposta a esta questão. Neste caso, foi-lhes pedido que fizessem, de facto, uma atividade experimental, que eles próprios teriam que pensar com os materiais que tinham à disposição. Mas o que eu queria que... e depois tinham uma aplicação possível, que era exatamente tentar perceber os efeitos que tem na vida marinha, na costa. Outros quiseram saber como é que se retira o derrame, como é que se retira o crude da areia, dos animais, da água, e foram investigar esse tipo de questões. Portanto, cada um depois seguiu por caminhos diferentes. E eu queria-vos só mostrar aqui, e isto não é uma sessão sobre avaliação, e uma sessão sobre avaliação, quer dizer, se calhar só por si merece a pena, porque é algo mais demorado de se falar, mas só para vermos um bocadinho possíveis formas de nós avaliarmos este tipo de atividades. Tem a ver com algo que vocês já fazem muitas vezes, naturalmente, que é definir níveis de desempenho. Portanto, escolhem aquilo que querem avaliar. Por exemplo, eu queria avaliar o trabalho colaborativo. Este exemplo não quer dizer que tenham que o fazer desta forma. Isto foi uma proposta de um dos parceiros que nós tínhamos e que testaram esta atividade. Todas estas atividades foram feitas com alunos e, portanto, cada grupo, em conjunto com os professores, definiram os seus instrumentos de avaliação, e este foi um deles. Mas o que eu quero que vejam é que nós aqui foram desenvolvidas 4 níveis de desempenho, que nós, em vez de chamarmos 1, 2, 3, 4,
chamámos de emergente, que é aquele que ainda está mesmo um bocadinho desfasado daquilo que se pretendia. Portanto, está ao contrário. Desenvolvimento seria o nível a seguir, o aperfeiçoamento e a extensão seria já aquele nível máximo, se vocês quiserem. E, portanto, descrevemos cada um dos níveis de acordo com aquilo que consideramos adequado para aquela competência em questão, para aquele indicador, para aquela tarefa, ou o que vocês quiserem. E isto serve-nos de apoio para avaliarmos a atividade, esta ou outras, e depois vamos adequando, obviamente. A única coisa que eu queria que vocês vissem que, de facto, é isto que nós chamamos de definir critérios. Neste caso, queríamos o trabalho colaborativo, queríamos, dentro do trabalho colaborativo, a participação e a cooperação, depois queríamos em relação à questão da investigação, enfim, definimos aspectos que queremos, indicadores que queremos trabalhar e depois, para cada um deles, vamos definir diferentes níveis de desempenho que nos vão ajudar a, quando estamos a observar o trabalho ou a analisar os resultados das várias tarefas que eles vão desenvolvendo, temos uma base que nos ajuda a avaliar aquilo que está a ser feito e aquilo que está a ser desenvolvido. Ok? Dúvidas? Nada? Comentários? Sim. Ninguém aqui defende isso. Não, nem uma coisa nem outra. O que se defende atualmente é que se deve diversificar ao máximo as estratégias de sala de aula. E o diversificar ao máximo significa que não se exclui nenhuma. Nem a exposição de matéria, nem as demonstrações, se quiserem, nem as atividades de inquiry. É diversificar. É tentar, durante um ano letivo, conseguir desenvolver tarefas diferentes e atuar de formas diferentes, apelando a aspectos diferentes do aluno. Portanto, não é pretendido que se façam atividades de inquiry durante todas as semanas. Como não é pretendido que se façam aulas expositivas durante todas as semanas. Nós temos, se calhar, conteúdos que consideramos, ou eu em particular, acho que mais fácil trabalhar aquele conteúdo numa atividade deste género e outro colega acha que será outro. Tudo bem. Então trabalhamos coisas diferentes. E se calhar há outros dias ou outras semanas em que eu acho importante não trabalhar desta forma e fazer outra coisa. E faço outra coisa. Ninguém defende que temos sempre que trabalhar assim. O que se defende é tentar apostar ao máximo em atividades que estejam mais centradas no próprio aluno e menos centradas no professor. O que implica apostar menos na exposição pura e dura, mas não quer dizer que se recusa a exposição de matéria, as aulas expositivas. Não é? Eu estou aqui a fazer uma coisa expositiva, não é? A defender uma atividade de inquiry. Uhum. Pronto. Oh, Cláudio, mas era engraçado perguntar... A pergunta para depois se conseguir ouvir e ficar. Se calhar é o melhor. Mas queres que este colega repita a pergunta? O colega, para alguém que não tivesse ouvido bem, o colega fala da sua experiência e da experiência de um colega. Desculpa. Este colega opta nas aulas práticas os alunos trabalharem de um modo mais individual. E o seu colega na escola opta por desenvolver atividades inquiry e, portanto, envolvem os alunos a trabalhar em grupo, discutirem uns com os outros, enfim, é diferente. E então o colega diz que se revê neste tipo de aulas que dá e o seu colega revê-se no modo como dá as suas aulas, ou seja, utiliza uma abordagem inquiry. Mas o que eu ia, se calhar, fica esta questão e fica esta minha para avivar aqui a discussão. E o que é que os alunos dirão, uns e outros? Portanto, o colega já manifestou o seu ponto de vista
do seu colega e o seu. E os alunos sabem o que é que eles veem, entram nas salas uns dos outros no fim, eles conhecem bem o nosso modo de dar as aulas. O que é que eles dizem sobre isso? Ele não dá a mesma disciplina. Portanto, não conhece, que pena, isso é pena. Porque eu quando opto por aplicar tarefas inquiry, muitas vezes nós ficamos nos intervalos nas salas de aula e muitas vezes tenho alunos a entrar e a perguntar o que é que estão a fazer. E, portanto, há aqui uma troca de informações, o que eles trazem das outras aulas e o que eles levam da minha. Mas pronto, não tendo essa informação, ficamos por aqui, é pena. Está aqui uma senhora. Estão aqui várias senhoras. Mas uma que levantou o dedo e quer intervir. Só por causa do feedback dos alunos, porque por acaso o ano passado, por falta de tempo, eu fiz uma experiência próxima disto, não é bem? Pronto, nível da Física e Química A do 10º ano, e por muita falta de tempo, porque de facto as semanas não chegam para dar o programa todo, eu quando cheguei ao fim eu entendi que não passava matéria para o 11º, é um princípio que tenho, e queria fazer todos os trabalhos experimentais. E, portanto, inverti a ordem daquilo que nós, na escola onde eu estou, costumamos fazer, e nós trabalhamos em grupo e, portanto, não temos essa flexibilidade. O colega do lado faz como nós, com ligeiras diferenças, mas a metodologia é a mesma, é comum à escola, ao grupo disciplinar. E ali eu fiz uma inversão, que falei com os meus colegas e aceitou-se, pronto, para haver tempo de fazer todas as atividades laboratoriais, e, portanto, passei a fazer a atividade antes de dar a parte teórica. Não há, é assim, há aqui coisas que eu discordo, mas pronto, não vem agora ao caso nesta metodologia, mas, portanto, aquilo que eu fiz foi, eu apresentava o tema aos alunos, antes de fazer a exploração teórica e fazia a experiência. Isto é fácil de fazer na mecânica, pronto, foi na parte da física, da mecânica, da parte da energia, é fácil. E eles, a partir dos resultados experimentais, chegavam às conclusões teóricas, chegavam à parte teórica. No final, quis ter o feedback deles, do que é que eles tinham preferido, como é que eles achavam que tinham aprendido melhor, se era dessa forma ou se era da primeira forma, em que primeiro davam matéria teórica e depois iam fazer a atividade experimental, depois de a prepararem a casa, mas sabendo já aquilo que estavam à espera de obter. E o que eles me disseram é que as últimas aulas tinham sido muito mais interessantes, preferiam trabalhar daquela forma e terem eles a chegar àquilo que teriam que obter e não o contrário, não estarem à espera daquilo que iria acontecer. Portanto, isto foi o feedback dos meus alunos. Estou a falar de uma turma muito boa, alunos interessados, e, efetivamente, mas o que eu notei nessas aulas é que aqueles que até ali, portanto, até ao terceiro período, nas aulas laboratoriais, se pudessem estar um bocado desligados e encostar-se aos colegas de grupo, encostavam-se, porque nós só trabalhamos em grupo nas aulas experimentais, e portanto encostavam-se, pronto, e nós temos essa perfeita noção e temos que fazer depois testes individuais para os distinguir dentro dos grupos, evidentemente, e naquelas aulas não. Mesmo esses que se costumavam encostar, deixaram de se encostar e quiseram fazer, e quiseram colaborar, e quiseram, ok, o que é que isto vai dar? Portanto, houve essa... envolveram-se, exatamente, envolveram-se, pronto. Este é um feedback de uma turma com alunos bons e com outros desinteressados, como é o normal. Eu também gostava de dizer que nem todos os alunos são iguais, certo? E há miúdos que aderem muito mais a este tipo de atividades e há outros que aderem muito menos. E nós temos que saber isso. Ninguém aqui defende que isto é uma receita única para toda a gente. Isso era um contrassenso. Vai completamente contra aquilo que se está a defender. Somos todos diferentes. Há pessoas que gostam mais, que se envolvem mais. Às vezes até os alunos que nós achávamos que eram os piores alunos, muitas vezes são os primeiros a avançar nestas situações, mas também há alunos que não gostam nada disto, ok? E isso nós temos que saber. Mas também o nosso papel aqui é conseguir agarrá-los a todos, ok? Daí também a necessidade de diversificarmos estratégias e não usarmos sempre a mesma. Seja de um lado, seja do outro. Senão não conseguimos agarrá-los todos. Cláudia, ainda ao encontro do que estás a dizer, há uns anos, nunca mais me esqueço uma aluna. Nesse ano fiz muitas atividades em inquiry e a aluna disse: bom, professora, quando é que dá aquelas aulas em que eu a ouço? Há de tudo.
Há de tudo. Pois, há tudo, Mas, exatamente. de facto, o rico é diversificar e ter em conta a turma que nós temos à frente. Exato. E, portanto, aqui a ideia é, ok, isto é fazível, isto é possível, tem vantagens, sabe-se, ou pelo menos há estudos que venham apontando no sentido que aumentam o envolvimento e o entusiasmo pela ciência e pela aprendizagem das ciências e, portanto, de facto, é algo que merece ser utilizado e que promove uma série de competências que, se calhar, não estamos a promover com outro tipo de aula. Ok, é um facto assente e é aquilo que nós estamos aqui a tentar transmitir-vos. Mas ficamos por aqui. Não temos que o fazer todos os dias. Temos é que ter noção que é importante fazê-lo em certas situações e nós é que escolhemos quais são. Tudo bem. Quanto mais trabalharmos desta forma, se calhar mais desenvolvemos e promovemos um conjunto de competências deste género. Ok? Mas agora nós gerimos o nosso tempo e gerimos aquilo e os alunos que temos à frente. Também é importante. Sim. Exatamente. Sabemos que há parte da matéria, enfim, são matérias que não desenvolvem os alunos as competências de outras. Aí não vamos utilizar. Eu acho que é extremamente importante aquilo que a Teresa estava a dizer e colaborar um pouquinho. Temos que, para agarrar os alunos, temos que utilizar, acho que do meu ponto de vista, eu sou professora também há 2 anos, temos que utilizar sempre ferramentas diversas. Temos que surpreender os alunos. Porque não podemos ser monótonos. Se há coisa que a gente não pode ser, é monótono nas aulas. E, portanto, se temos que ir da maneira de ser a cada um de nós. Mas temos é que encontrar meio termo, não é? E também nos ajuda a escolher É verdade. como aplicar ou não, ou se este método ou esta metodologia é mais eficaz ou não este ou não outro. Acho eu. É verdade, é. Há temas que se adequam mais facilmente a abordagens em aquário do que outros, é verdade. Mais comentários. Está aqui tanta gente. E é também as pessoas não estarem isoladas na escola. Houve uma colega que pediu para vir porque estava cá já outra colega inscrita e que trabalham em conjunto na escola. Acho que isso ajuda bastante. É um grande apoio. A pessoa não está sozinha porque há momentos em que é provável que haja angústia e que as coisas não funcionem como se Exatamente. estava a prever, não é? E se isso estiver a ser feito com outra colega, com outros colegas, porque no fundo está-se a fazer algo diferente. A pessoa não teve formação para trabalhar desse modo diferente. A disposição, não sei como é que estão agora as salas de aula, se têm uma disposição que ajude a este tipo de trabalho. Ou seja, está tudo mais feito para se continuar a trabalhar como se trabalhava de antes, como aquela aluna da Teresa pedia para ser, não é? Está tudo mais favorável. Sim, sim. Está tudo organizado segundo uma forma de funcionar que era a forma mais antiga, não é? E, portanto, as escolas organizam-se nesse sentido, a disposição das cadeiras, os tempos todos limitados. Portanto, obviamente que sim. É mais difícil quebrar esta rotina. E há menos controlo, não é? Nós controlamos menos o que se está a passar dentro da sala de aula. Ok, isso causa angústia. Muitas atividades experimentais de acordo com essas metodologias, porque assim nós deparamos, e este ano foi o meu caso, com turmas de secundário com 33 alunos. Sim. E com um programa demasiado extenso e com demasiadas atividades experimentais, sob o meu ponto de vista. Portanto, se o programa fosse repensado e se o número de alunos por turma fosse reduzido, isso sim, aí dar-nos-ia espaço de manobra para muitas outras coisas. Sem dúvida que ajudava. Portanto, é assim, sentimos-nos completamente estrangulados para conseguir cumprir este tipo de programa. Certo, eu concordo, sem dúvida ajudava. Só tenho uma notinha aí a dizer, que é, às vezes nós pensamos nas
nos conteúdos todos muito em sequência e separados e estanques uns dos outros. E às vezes as coisas integram-se e relacionam-se. E há atividades que conseguem trabalhar conteúdos diferentes e diversificados dentro do programa, mas que não estão naquele bloco do programa, estão no outro. Mas ambos contribuem para aquela atividade e, portanto, apesar de estarmos a desenvolver uma atividade, estamos a trabalhar conteúdos diferentes. Sim, sem dúvida. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Tem que jogar com todos os fatores e não pensar só que temos que fazer de uma maneira, independentemente de acreditar ou porque achamos que é assim que tem que ser feito. Obviamente que temos limitações e condicionantes. Tudo bem, é a nossa realidade. E daí eu estar a dizer, ninguém aqui defende que se tem que trabalhar sempre da mesma maneira. Aliás, é contraprodutivo, mesmo em termos teóricos. Houve 70 e tal inscrições, não é? Poderia ter havido muito mais. A última vez que eu falei em inquiry na escola com um grupo de colegas, tive que repetir 3 vezes e cheguei à conclusão que nem sequer sabiam do que é que eu estava a falar. Não se faziam a menor ideia. Não é, não sabem. É assim, a colega tem os exames. No meu caso, tenho dado terceiro ciclo e a fisicoquímica pura enquanto não há exames. Mas quando eu penso que estou a dar de determinada maneira, a usar esta metodologia, por exemplo, e me obrigam a fazer matrizes de testes com não sei quantos meses de antecedência, que eu tenho que saber a matéria que lá vai sair, não tem cabimento. Quer dizer, se eu fizer o primeiro teste e chegar à conclusão que eles não perceberam nada de uma determinada matéria, eu tenho que abordar de uma maneira diferente e voltar a testá-la de outra maneira. Portanto, não posso ter já a matriz do segundo teste que vou fazer, que se calhar não vai ser nada assim. Concordo. Mas é difícil fazer com que as pessoas percebam isto. E o que eu estou a ver a preparar-se agora, neste momento, onde tem um pedagógico de horas, eu não sigo no pedagógico, mas o feedback daquilo que me veio de lá é que no próximo ano vai ser pior ainda. Portanto, nós vamos ter que decidir tudo, fazer tudo igual, só falta daqui a pouco estarmos todos a fazer testes com as mesmas perguntas à mesma hora, estamos quase assim. E eu pergunto onde é que esta diversidade, que de facto leva à evolução, porque é mesmo assim, da diversidade é que se consegue a evolução, onde é que esta diversidade entra no meio disto a que estamos neste momento a passar. E pelos vistos a tendência é para piorar, cada vez queremos mais tudo igual e tudo igual nunca leva a um bom caminho, digo eu, isto é a minha opinião. Pronto. Finalmente, em relação ao tempo, nós temos aulas de 45 minutos práticos e a minha questão, sobretudo aqui nestas atividades, é como é que eu consigo lançar um problema, pôr os miúdos a resolvê-lo, ter tempo para eles fazerem a tal avaliação, o que é que correu bem, o que é que correu mal, explicarem aos outros, é muito complicado em aulas de 45 minutos. Portanto, acho que foi uma perda lastimável quando nós passámos dos 90 para os 45. Perdemos imenso em vez de se apostar nesta ciência mais prática, mais feita por eles. Mas engraçado que quem faz aulas expositivas diz que os 90 minutos são horríveis, não é? E então... Eu sei. Não, eu não estou a defender que se deva passar para 45. Eu estou a dizer que, incrivelmente, na altura, quando eram de 90, havia muita gente que se queixava de que 90 era horrível, porque era muito tempo, e como é que eles iam ocupar tanto tempo? Pois, claro. Nestes projetos europeus, tem-se defendido muito que tudo isto chega aos Ministérios de Educação, chega aos decisores. Neste tenho que sincero esta sessão, o projeto do Mortes não tem nada a ver com o mês, tem a ver com aquele que está ali por baixo. O que se pretende é que eles nos ouçam, e já tivemos, já convidámos pessoas do Ministério da Educação para ir a uma das sessões, e estamos lá sempre a bater à porta para tentar que isto entre e mude. E eu suponho que nos países nórdicos que já estão a trabalhar muito, sim, e vocês devem ter conhecimento disso, porque sabem que os miúdos têm que ser preparados de outro modo para enfrentar os desafios que se lhes vão pôr. E isso começou também a surgir nos testes internacionais, que comparam todos os países da Europa, como o PISA, etc. E que se percebeu que, em termos de competências científicas, que os países que tinham uma abordagem mais aberta, mais próxima disto que aqui está a ser falado, de facto,
tinham melhores resultados, porque apela a competências que não são trabalhadas de outra forma. Agora, obviamente concordo com o colega e com a Rosário, que isto tem que vir também de cima. E em termos facilitaria muito nós termos o Ministério a defender este tipo de abordagens e, portanto, toda a organização do calendário escolar ser diferente, inclusive as próprias aulas e as salas, e os diretores das escolas estarem a par do que é que se pretende e, portanto, eles próprios também incentivarem isso na escola e a colaboração dos colegas, porque cada um de nós estarmos a trabalhar sozinhos contra o moinho como o Dom Quixote, quer dizer, é complicado, não é? A vida toda é complicado. Portanto, a ideia é que haja uma mudança, mas a mudança para mim faz pessoa a pessoa. Não há mudanças que vêm de repente lá de cima e muda tudo. Se as pessoas mudam, as instituições vão mudar. É óbvio que podemos ir tentando bater à porta da instituição, não é lá de cima. Mas é difícil lá entrar. Enquanto pessoa a pessoa são as pessoas que fazem as instituições. Se as pessoas de uma escola começarem a mudar, eu sei que isto é tudo muito bonito de dizer, mas eu até acredito nisto. Se as pessoas começarem a ser diferentes e exigir coisas diferentes, naturalmente, não logo, as coisas vão mudando à volta dessas pessoas. E, portanto, a escola vai mudando. Quem faz a escola, para mim, são as professores e os alunos. Obviamente que há os constrangimentos todos que vêm de fora. E, por isso, está nas mãos dos professores, para mim está nas mãos dos professores, conseguir transformar isso. Sem criticar ninguém, sem dizer, ok, vocês não fazem. Não é isso. Eu acho que é assim, a pessoa acredita numa coisa e vai fazendo diferente. E vai-se chateando, e tendo dores de cabeça, e chateando, e o colega está lá a chatear. Tudo bem. Mas, se calhar, daí um ano o colega já está a fazer, e o outro também, e a escola vai mudando. Porque se for sempre por cima, nós vamos ter que esperar muito tempo, é melhor esperarmos sentados. Não há outra hipótese. Só dois aspectos que eu queria acrescentar rapidamente, porque senão os senhores ficam sem tempo para pôr as mãos na massa, e isso eu não quero. Duas coisas que me ajudaram. Uma é já ter tarefas desenvolvidas, porque estas tarefas requerem tempo e, de facto, nós andamos sempre num sufoco com o tempo, como há bocado referiu. A escola ou colegas já terem tarefas que depois pode adaptar e alterar, mas já há uma proposta, isso ajuda-me muito, ajudou-me e continua a ajudar quando eu tenho pouco tempo. E outra coisa, e que já foi referido pela Cláudia, é ter no seu grupo ou noutro grupo, alguém que emparelhe consigo. Isso ajuda muito, até por causa dos tempos. Eu também sou de Física e Química, tenho tarefas feitas, posso colocá-las à disposição, depois do meu endereço eletrónico, e muitas vezes faço parcerias com a colega de Biologia por causa dos tempos, fico com 90, quando a escola autoriza, isso tem-me ajudado muito. Mas estes dois aspectos ajudaram-me imenso e eu acho que podem ajudá-la também. Tarefas feitas, estabilidade na escola ajuda imenso, por causa de já ter um dossiê com muitas tarefas feitas, pode dar combinar, dar um tema com estas atividades e depois alternar e para outra abordagem, e alguém com quem partilhar isto. Eu sei que há duas pessoas, colegas que querem falar, só dizer que também há sites com exemplos de tarefas, imensos sites. Por exemplo, o Sales é um deles, tem lá imensas atividades que foram criadas e que são deste género, e, portanto, a pessoa pode pegar e adaptar, porque a ideia mesmo é essa, é adaptar, não é para seguir aquilo que ali está, é aproveitar ideias. Sim, não sei. Bom, se calhar agora já não faz muito estar a falar nisto, mas é assim, eu tenho secundário como, ultimamente não tenho secundário, tenho mais básico. Eu acho que sim, 90 minutos numa aula de secundário tem tudo a ver. Ou de 135, que depois também divide a turma em termos de 135. Agora, no básico, tudo o que é mais de 45 minutos é muito. Que é assim, porque depois temos de ter aulas teóricas, as aulas teóricas são 90, e mesmo que colocamos lá uma experiência, uma coisa, é sempre, eles começam a ficar muito agitados, é assim, rendem, para mim, é fundamental que as aulas sejam mesmo 45, que sejam práticas, porque assim, também não fazemos grandes experiências no ensino básico. Ainda há perfeitamente os 45, se estiver tudo ali organizado, dá. De qualquer modo, se partilhamos a aula com a professora de Biologia, se achamos que aquela atividade vai demorar muito mais tempo,
Pedimos à professora de Biologia ou de Ciências e uma vez faz uma e passado 15 dias faz outra e dá para sempre jogar, porque não precisamos sempre de 90 minutos. E eu acho que sim, que as aulas de 90 minutos para o ensino básico é muito. Pois, depende do que é feito. Então, mais duas colegas. Eu peço desculpa de discordar muito do que aqui foi dito, mas eu só queria agarrar aquilo que aquela colega... Diga, desculpa. Rosário. Disse relativamente à insistência com o Ministério, não é? Porque a mim, e isto é aquilo que eu sinto, e não, sei que não sou a única, pelo menos na minha escola e noutras escolas de Lisboa, que são mega escolas, nós sentimos muito isso. O problema é a nossa falta de tempo. Eu, há anos... Tá? Okay. Eu há anos que eu não tenho tempo para preparar as minhas aulas. Eu passo a vida a fazer testes e a ver testes. E, para além disso, faço um monte de tarefas administrativas. Neste momento, eu precisava de tempo para trabalhar uma série de coisas que seriam úteis para o ensino e não tenho tempo de o fazer. Porque estou, por exemplo, no secretariado de exames, a preencher termos há 2 dias, que é uma tarefa meramente administrativa. Portanto, isto é que é o grande problema. E estou numa escola onde nós já conseguimos 2 tempos letivos da componente não letiva para a preparação das aulas experimentais, que são altamente contestados pelos nossos colegas e que os temos mantido a ferro e fogo. E mesmo assim, e trabalhamos em grupo, e portanto, trabalhamos aos pares, cada par prepara uma atividade experimental, e mesmo assim, não há tempo para eu chegar a casa, por exemplo, abrir a net e explorar um bocadinho, que seja, de alguma coisa. Isto é que eu penso que é extremamente grave, porque o professor precisa do tempo para preparar as suas aulas para fazer investigação em educação. Não precisa do tempo porque tem menos aulas, menos componente letiva e, portanto, vai para as compras. Não é nada disto. E, portanto, isto é que eu acho que é grave no entendimento dos nossos governantes e era isto que eu gostaria que, de facto, quem não está no terreno também insistisse. Isto está a ser gravado. A nossa Margarida lá em cima está a gravar e nós vamos... está anónimo, não se sabe de que escola é. Não, a sério. Nós conhecemos pessoas dentro do Ministério da Educação que têm, de facto, boa vontade e sei que houve um estudo, não sei se há 2 anos, se está aqui a Adeline, que eles andaram em algumas escolas, porque havia tantas queixas que houve um grupo... pois. Pronto, esperemos que haja feedback. Mas eu sei que houve um grupo de trabalho porque começou a haver tanta queixa que o ministro anterior mandou fazer um inquérito às escolas porque ele não estava a entender o que se passava. Mas eu entendo muito bem as palavras desta senhora. Agora tem que se cortar. Rosário. Mas a sério, isto vai ser mostrado, pode ser... vamos convidar as pessoas do Ministério da Educação para poderem ver... Eu entendi-as muito bem e concordo. É assim, a minha intervenção tem muito a ver com a intervenção da colega, concordo plenamente com aquilo que ela disse. É assim, lamento apenas que a tutela feche os olhos, nos empurre cada vez mais para tarefas burocráticas, que é o que fazemos fundamentalmente, e que é assim, que nós nunca somos obrigados a preencher tudo e mais alguma coisa, a fazer tudo e mais alguma coisa no que diz respeito a burocracias sem sentido algum. Agora é assim, nós nunca fomos chamados, enquanto professores, a opinar acerca dos programas que lecionamos. E isso, na minha perspectiva, é lamentável. Só se foi a colega, eu nunca fui, já sou professora há 30 anos. Peço desculpa. Há mais uma colega que quer falar, mas depois, se calhar, está lá atrás. Eu já estou sentada. Bom dia. Está ligado? Ok. Eu só gostava de referir 4 aspectos. Eu não sou nem de ciências nem de fisicoquímica, meu pai é de fisicoquímica, mas eu não sou. Sou de educação física e gostava de referir só 4 aspectos aqui concretamente. Um tem a ver com o currículo e com a nossa ideia de currículo e com a ideia que perdura
há uma data de anos, que o currículo, e esta imagem é de um amigo meu, que é o coordenador dos Programas Nacionais de Educação Física, que é o Luís Bom, que o currículo é um comboio. Não é? E o comboio tem a ver com os conteúdos todos e com o manual, não é? E nós, no fim de contas, percorremos o comboio, em alguns casos muito recorrendo ao manual, e que, ao longo do percurso, algumas carruagens soltam-se e chegamos ao final com a maioria das carruagens ou com algumas carruagens e está cumprido o programa. Por isso este conceito de currículo que ainda perdura e que tem muito a ver com uma abordagem tradicional da escola que se mantém, ou seja, em 30 anos, de há 30 anos pouco mudou, a não ser as questões mais ou menos da informática, e a escola mantém-se igual, com as cadeiras no mesmo sítio e com a forma de ensinar muito parecida. Pronto. A outra questão é a questão do tempo, que esta última colega reporta, e que é uma questão importantíssima, porque efetivamente, neste momento, os professores não têm tempo para ler. Para ler, que é uma coisa muito complicada. Nem para ler, nem para estudar, quanto mais para criar instrumentos desta natureza, que eu já tive a oportunidade de criar noutros contextos e noutro tempo de escola em que eu tinha mais tempo. Porque neste momento a questão do tempo é uma questão muito importante. Uma terceira questão tem a ver com a necessidade de trabalharmos em rede e de partilharmos todos os instrumentos que existem. Porque, efetivamente, nós não trabalhamos em rede. E quando eu digo nós, é Portugal, nós os portugueses, trabalhamos pouco em rede. Estas questões têm que se arranjar, têm que se criar formas de partilhar e de trabalharmos em rede, não é? E por isso, isto aqui tem que envolver não só as associações profissionais, porque eu tenho que gritar, o meu tempo de aula, se eu tenho 50, ou se eu tenho 100, ou se eu tenho 45, ou se eu tenho 90, tem a ver, antes de mais, eu posso exigir isso na escola. Posso criar estratégias, como a colega diz, de gerir dentro da escola, por exemplo, com outras disciplinas. Mas eu tenho que gritar, e tenho que gritar nas associações profissionais, e tenho que ver se as universidades também gritam, porque as universidades gritam pouco, e estão muito pouco ao lado da escola, e eu falo à vontade, porque tive 17 anos no ensino universitário e simultaneamente da escola, e todas estas entidades, como a Ciência Viva, têm que gritar todos juntos, porque a gente não pode gritar separados, porque não temos energia para gritar separados, porque as pessoas que estão na escola há muito tempo estão cansados. E são estas entidades todas que têm que gritar junto das entidades que estão a agir e que têm poder. Do Ministério da Educação não podem ser só os professores, mas os professores também têm que gritar. E têm que, em pedagógico, quando estão em pedagógico, gritar e fazer. E eu tive lá 21 anos e, felizmente, agora sou o máximo, sou diretor de turma, que eu acho o máximo, e não estou em pedagógico, mas temos que gritar e fazer chegar ao Ministério as nossas posições. Por último, eu só queria, para me calar rapidamente, queria falar de uma cena onde eu estive ontem, que é um movimento que se criou há 5 dias, que se chama Movimento Limpo, e que tem a ver com a exploração do gás e do petróleo, que envolve muitas vossas disciplinas e envolve fundamentalmente a nossa vida e o nosso país, e que neste momento é importante, estão envolvidas uma data de associações, e é importante que todos nós, como cidadãos, hajamos, porque até dia 3 de agosto, que é quando eles tomam as decisões, também em relação à escola, as decisões surgem no mês de agosto, porque o furo vai começar a 3 de agosto. E então, o que eu sugeri era que todos os colegas aqui presentes fossem pesquisar Futuro Limpo e que enviassem mails para, se quiserem escrever, direção, eu vou dizer a morada do e-mail, e é Direção-Geral de Recursos Marítimos, só para se perceberem do que é que se trata. É DGRM, por isso, DGRM, quer dizer Direção-Geral de Recursos Marítimos, @, depois repete DGRM, e depois mam.gov.pt. Neste momento, vocês mam.gov.pt. Eu vou repetir. DGRM, que é a Direção-Geral dos Recursos Marítimos, .gov.pt. De qualquer maneira, vocês têm toda esta informação no Futuro Limpo, neste site que se chama Futuro Limpo, porque neste momento está em causa, mais do que as cidades sustentáveis, mais do que o ensino da ciência, mais do que mata de coisas, é a manutenção do país com os recursos que realmente nós temos. Por isso, não estou, pronto, peço desculpa por ter aproveitado esta oportunidade, porque se tiverem aqui 70 pessoas e se cada pessoa mandar para 7, estamos já a mexer com muita gente. Temos que mandar estes mails rapidamente para entupir aquilo, e em relação ao Ministro da Educação também temos que entupir. A colega tem aqui uma excelente oportunidade para planear uma atividade inquiry a partir desse assunto.
ouvido falar do Inquire e como eu, se calhar, muita porcentagem de professores. Porque eu acho que falta formação para que seja, de modo genérico, toda a gente saiba ao mesmo tempo e que, pelo menos, saibam. Eu sou de informática e vejo o mesmo problema, porque não há formação, digamos, obrigatória para que todos possam estar ao mesmo nível com atuais. Eu estou de meio horário para poder, este ano pus meio horário, para fazer formações, porque me sentia desatualizada, mas não acontece, não há oportunidade, tenho que pagar as formações do meu bolso e não há a mesma oportunidade para os outros professores. E acho que é muito grave, porque se não tivermos todos ao mesmo nível, mais ou menos ao mesmo nível, não evoluímos corretamente. Sim, o acesso à informação é essencial e as pessoas depois escolhem o que é que querem fazer, não é? E se lhes agrada aquela estratégia, usam-na, senão não. Mas se a desconhecem, nunca a poderão usar. Então, obviamente que sim, a formação é essencial e não é só a formação inicial. Na formação inicial é essencial começar a trabalhar com os futuros professores estratégias diferentes, porque eles assim já entram na escola com outro conhecimento. Mas como eu até disse no início, há a aprendizagem ao longo da vida e a formação contínua é absolutamente essencial. E, de facto, a maior parte dos cursos de formação são pagos, tirando algumas exceções ligadas às universidades. Tudo o que é das universidades não se paga, pelo menos os que eu conheço. Do nosso caso, nenhuma é paga, a Faculdade de Ciências nenhuma é paga. Ah, sim, ok. Agora, certo. Agora só para vos causar alguma inveja, estou agora com uns alunos brasileiros que estão cá a fazer um curso intensivo, e então eles disseram, professores, são todos professores, disseram que têm um dia e meio todas as semanas livre para fazer formação, planificação no Brasil. Portanto, temos que ir todos para o Brasil. Mas foi uma luta que eles tiveram, atenção. Eles pediram e há anos que andavam a pedir isto e agora conseguiram, desde há uns tempos para cá, mas não foi nada que lhes tenham oferecido, foi algo porque eles lutaram e lá conseguiram. Sim. Eu vou só partilhar convosco que eu trabalho com atividades Inquiry já há alguns anos. Tenho implementado várias nas escolas em que tenho estado, mas queria chamar a atenção de dois aspectos que eu acho que são muito importantes. Primeiro que tudo, não se conseguem fazer atividades Inquiry todo o ano, de facto, como vocês mencionaram, mas quando se faz, a qualidade do trabalho produzido é excepcional e temos de estar sempre disponíveis para perceber que os alunos, às vezes, ao conduzirem eles próprios uma parte dentro do controle que eu lhes dou da investigação, às vezes vão parar a conteúdos que não são exatamente aqueles que nós estávamos à espera. Eu lembro-me que uma atividade que fiz sobre biodiversidade, eu depois testei, no final fiz pré-teste e pós-teste, e o que verifiquei é que os alunos aprenderam muito mais sobre taxonomia e classificação de seres vivos e nomenclatura biológica, foi as áreas em que eles conseguiram aprender mais, e na altura não era esse o meu objetivo, porque era um 8º ano, eu não estava tão preocupada assim, mas foi o que lhes interessou, foi perceber que haviam vários carvalhos e como é que se podiam distinguir uns dos outros e perceberem que a nomenclatura biológica os ajuda a serem precisos na linguagem. Portanto, tem que haver essa disponibilidade para perceber. Outra coisa que acho que é muito importante partilhar convosco é que seria muito melhor
se nós conseguíssemos tê-los depois no ano a seguir, porque a primeira vez que se trabalha em Inquiry é, como a colega dizia, pode ser um bocadinho bagunçada, ou seja, os alunos começam por não saber o que fazer e até isso é uma descoberta para eles, porque eles percebem que, afinal de contas, eles até gostam da orientação do professor e depois é preciso um tempo, dar-lhes tempo, para eles perceberem que sozinhos também conseguem fazer muita coisa. E, portanto, é um investimento espetacular, porque depois se consegue ficar com a mesma turma no ano seguinte, eles já sabem o que é para fazer. E isto é um crescente que dá muito prazer do ponto de vista pedagógico, ver os miúdos a começar a serem eles a tomar um bocadinho de posse daquilo que é a sua própria aprendizagem. Chama a atenção, então, consequentemente, duas coisas importantes, que é a articulação vertical, ou seja, nós conseguirmos passar esta mensagem aos nossos colegas do segundo ciclo, que têm uma dificuldade horrorosa, que é o facto de não terem desdobramento. Portanto, nós temos desdobramento, eles não têm, portanto, e aí sim é mesmo muito difícil trabalhar com 30 miúdos numa atividade inquiry. Nós temos 15 ou 16 num turno, é absolutamente possível trabalhar com eles e é um prazer fazê-lo. E reparem que também há aqui um contrassenso, que é, ainda indo um pouco mais atrás ao primeiro ciclo e à pré, onde os professores são professores generalistas e, portanto, conseguem gerir a aula de uma maneira muito mais autónoma. Depois os garotos até se consegue trabalhar bastante bem com eles em atividades inquiry, e, na minha opinião, são as mais espetaculares, são as do primeiro ciclo e da pré. Depois chegamos ao segundo ciclo e é uma castração, porque os colegas não têm, de facto, desdobramento. Depois nós apanhamos no terceiro ciclo, mas já vêm um bocadinho castrados, não é? E, portanto, é voltar outra vez a cativá-los para este tipo de atividades, a levá-los para o quintal da escola e dizer, então vão lá e procurem e descubram. E eles ficam muito desorientados até que começam a descobrir o prazer de descobrir, que é uma coisa espetacular. Em relação ao secundário, aí é bastante mais complexa a questão e acho que só me deixaria confortável se viesse de trás efetivamente. Portanto, trabalhando com eles no 7º, no 8º e no 9º, depois chegar ao 10º ano e continuar em inquiry, acho que não seria difícil. Seria sempre mais trabalhoso, mas não difícil. Obrigada. Vamos... pegando nas suas palavras, se todos nós fizermos esta experiência nas nossas aulas com este tipo de abordagem, quem sabe se daqui a uns anos muito mais de nós não têm o gosto de já ter alguma prática desta abordagem e se não há muito mais jovens já que passaram por esta experiência. Ajuda muito, como me referiu há bocado. As primeiras aulas para nós e para os alunos em inquiry são aulas difíceis. Os alunos não sabem, não vou repetir o que disse. E, portanto, eu espero que os consigamos entusiasmar, e desde já ponho as tarefas que têm à disposição de todos, para darem os primeiros passos com esta abordagem. Margarida, precisamos ter, vamos aceder ao site e ver o vídeo, está bem? Oi? Cláudia, o vídeo voltou a ser muito. São És tu que uns preferes 25 minutos. fazer a partir daí? É bocados. Está bem. Não, eu acho melhor mostrar as partes todas e depois eles lembram-se delas e vão fazendo as... Porque isto, depois eles têm que fazer uma atividade, Sim. mais vale juntar. E já cá está. E agora nós comandamos aqui porque não é a parte... Portanto, este vídeo é da tal sessão... Sim, portanto, este é o tal vídeo. Desculpem, nós agora recomeçámos, retomámos a linha condutora. Foi assim uma interrupção.